Olá, eu sou Daniel Mendes deste canal Academia da Pesquisa. Este é o primeiro vídeo de uma série de 5 sobre o planejamento científico para o próximo ano. Então, se você deseja fazer uma publicação científica, fazer um artigo científico, fique atento nesses vídeos. Serão 5, um por semana, com o objetivo de te auxiliar a fazer uma publicação científica, uma pesquisa e o artigo científico. O tema deste primeiro vídeo é a escolha do assunto a ser pesquisado e o tipo de estudo adequado para essa escolha. Você deve escolher o tema, o assunto a ser pesquisado. E existem aqui basicamente duas alternativas. Ou você entra numa linha de pesquisa de algo que já está sendo estudado, uma linha de pesquisa do seu orientador e segue fazendo um projeto de pesquisa nessa linha, ou você começa um estudo original a partir de uma ideia que você teve, a partir daquilo que você estudou. A maioria dos profissionais de saúde que começam projetos de pesquisa, que publicam artigos científicos, fazem desta segunda maneira, a partir de um estudo original e procuram um orientador para auxiliar nos passos, nos processos da pesquisa. Para que você consiga escolher o tema, minhas orientações iniciais são: procure um assunto da sua prática diária e estude bastante o assunto. Então, o tema, quando ele é da sua prática diária, do seu dia a dia, fica mais fácil de você definir aquilo que você quer estudar. Pensando dessa maneira, fica mais fácil de você captar pacientes, de você entender os procedimentos que serão feitos, de fazer o segmento, porque você tem a prática do seu dia a dia sobre esse assunto que você escolheu. Assim, pense em algo do seu dia a dia ou algum assunto que você domine ou que tenha prática. Estudar o assunto inicialmente é muito importante para que você tenha dúvidas sobre o tema. Ao conhecer mais sobre determinado assunto, sempre surgem dúvidas, e são essas dúvidas, são essas as lacunas do conhecimento que você vai procurar preencher com o seu estudo, com a sua pesquisa. Para estudar o assunto, faça uma pesquisa bibliográfica inicial. Eu recomendo essas duas bases de dados, a PubMed e a BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde. Procure estudos recentes sobre o tema que você escolheu, preferencialmente dos últimos 5 anos, estudos recentes. Selecione aqueles que você note que tem mais interesse, e a minha orientação é que você leia completamente de 3 a 5 artigos. Assim você vai ter noção do que está sendo publicado sobre determinado assunto e também sobre as lacunas do conhecimento, sobre algumas dúvidas ainda existentes na literatura. Então eu recomendo que você leia alguns artigos recentes, porque assim você já vai conseguir delimitar o assunto. E também, além de ler os artigos recentes, procure alguns artigos de revisão. Os artigos de revisão podem ser encontrados também na PubMed, também na Biblioteca Virtual de Saúde, utilizando filtros, e existem as bases direcionadas para dados em evidência, são as metabases direcionadas para análises de evidência, como o UpToDate, a Dynamed e a base da Cochrane. As duas primeiras bases que eu citei, o UpToDate e a Dynamed, são bases pagas, então veja se você tem acesso a esses bancos de dados pela sua instituição de ensino ou pela sua instituição de saúde. A base da Cochrane pode ser acessada tanto diretamente quanto pela PubMed. Assim, além de ler os artigos recentes também, procure ler pelo menos 2 artigos de revisão para você se inteirar sobre o assunto. E aí, definindo o tema, lendo artigos sobre o assunto, certamente dúvidas aparecerão e você chega a uma questão importante, a um ponto importante, que é definir a questão da pesquisa. E por que definir uma questão da pesquisa é importante? Porque esse é o ponto-chave do seu planejamento. É a partir da questão da pesquisa que se define o objetivo. O objetivo é responder àquela dúvida que surgiu, a questão da pesquisa,
a lacuna do conhecimento. Então procure uma questão a ser respondida, uma dúvida ainda existente na literatura, mas algo que seja factível, que você possa fazer com os seus recursos, com os procedimentos que você tem acesso, com a população de estudo que você tem acesso. Quanto menos você depender de fatores externos, melhor. E há um acrônimo para ajudar na definição da questão da pesquisa, que é o acrônimo FINER. Ou seja, a questão da pesquisa deve ser factível, possível de ser respondida com os recursos que você tem, como eu disse, com a população que você tem acesso, com os procedimentos que você e a equipe de pesquisa são capazes de fazer. Deve ser interessante, deve ser algo que chame a atenção do seu público, dos seus leitores, dos seus pares de informação científica. Deve ser novo, não necessariamente que nunca foi feito, mas algo original, pelo menos naquela população ou local de estudo que você vai ser feito. Então é possível repetir um estudo que já foi feito, porém adaptado às suas condições locais. Deve ser ético, você deve preparar uma série de questões para a análise ética pela apreciação de um comitê de ética em pesquisa. Um dos vídeos dessa série será exatamente sobre isso, e o R de relevante. E como que você define a relevância? Se há algum impacto científico, qual é o impacto científico do seu estudo, qual é o impacto social e eventuais perspectivas futuras, o que pode vir a partir do seu estudo. De todos esses critérios, o que eu considero mais importante é o primeiro, é o fato do estudo ser possível de ser feito. Assim, para definir o tema da pesquisa, escolha algo do seu interesse, preferencialmente algo da sua vivência, do seu dia a dia, algo que você domine, que tenha alguma prática. Estude o assunto, estude a partir de artigos recentes, de artigos de revisão e capítulos de livro, para que você tenha dúvidas, para que as dúvidas surjam e para que você saiba do que está sendo publicado sobre o assunto. E defina se o estudo é possível de ser feito a partir das suas condições, do seu acesso aos pacientes. Uma vez que você definiu o tema, estudou o assunto, delimitou o assunto, descobriu questões a serem respondidas, escolheu o tema a ser pesquisado, o próximo passo é a definição do objetivo. E veja bem, o objetivo é o passo mais importante no planejamento da pesquisa. É relativamente simples definir o objetivo principal. O objetivo principal é a resposta à questão da pesquisa. E os objetivos secundários são aqueles passos necessários para chegar ao objetivo principal. É como se fossem metas, passos necessários para a realização do objetivo principal, que é a resposta à lacuna do conhecimento. Nesse ponto, algo muito importante é procurar orientação. Você pode conhecer todos os processos de uma pesquisa científica, no entanto, sozinho é mais difícil. Procure uma orientação com um professor que você conheça dentro da sua instituição, ou pode ser um colega mais experiente que também tenha interesse em fazer a orientação porque tem interesse nas publicações científicas. Após definir e anotar os objetivos principal e secundários, pense em como realizar o seu estudo a partir do seu objetivo. E daí entramos na metodologia, nos processos metodológicos necessários para a realização do estudo. Há vários vídeos aqui no canal que lidam sobre metodologia da pesquisa. Então pense em como fazer o estudo, quais os dados que você irá coletar, quais procedimentos que serão necessários. Não se apegue agora, nessa fase, a questões estatísticas, isso vai vir mais tarde. Pense aonde será feito o estudo, qual é o local do estudo e a população, os critérios de inclusão e, novamente, se você tem acesso a essa população de pacientes para o estudo. E não se esqueça de anotar todo esse planejamento. Anote tudo isso que já foi dito, anote o seu planejamento, pode ser num caderno, num editor de texto, num aplicativo de organização de notas, eu gosto muito de usar o aplicativo Evernote para isso, mas anote da maneira mais simples todos esses processos,
o tema da pesquisa, a questão, os objetivos e agora os passos metodológicos. Então, pensando dessa maneira, você definiu o esboço da metodologia ou dos métodos da sua pesquisa, a população e o local do estudo, os procedimentos que serão necessários e as análises que serão feitas. E faz parte da metodologia descrever o tipo de estudo, ou seja, qual o estudo que se adequa aos seus objetivos, o tipo de estudo também chamado de desenho da pesquisa. O desenho da pesquisa é como ela será feita, baseado nos procedimentos que são necessários para responder aos seus objetivos. O primeiro ponto aqui é definir se haverá ou não uma intervenção nos participantes da pesquisa, ou seja, se é um estudo intervencionista ou observacional. Os estudos de intervenção, o estudo intervencionista, eles demandam mais planejamento, principalmente se vai haver testes com medicamentos ou procedimentos a serem feitos nos pacientes. Então, nesse tipo de estudo, há a necessidade de explicar muito bem os procedimentos, sobre como eles serão feitos, quais os riscos e os benefícios. Por exemplo, no caso de testes com medicamentos, há necessidade deste documento, que é a brochura do investigador. A brochura do investigador é um documento amplo, normalmente preparado pelo laboratório que produz essa substância, contendo várias informações sobre os testes iniciais, sobre a farmacocinética da medicação e sobre como lidar com os eventos adversos. Os estudos observacionais são mais simples de serem feitos e podemos dividi-los em descritivos ou analíticos. Estudos descritivos, como o próprio nome fala, são estudos que descrevem uma determinada situação ou condição de saúde. O grande valor desses estudos é chamar atenção para essa condição. São os relatos de caso ou séries de casos. Os estudos analíticos envolvem normalmente comparações entre grupos ou análises de variáveis. Por isso são chamados analíticos. Envolvem uma análise estatística, uma análise de variáveis para ver se há algum tipo de correlação, algum tipo de associação entre elas. Esses estudos podem ser divididos em análises retrospectivas, estudos transversais e estudos prospectivos, conforme o segmento dos pacientes. Estudos retrospectivos são baseados na recuperação de informações de prontuários, de bancos de dados ou a partir de entrevistas com os pacientes. A vantagem deste tipo de estudo é que são estudos mais baratos de serem feitos, mais simples, demandam poucos recursos. Também porque não há segmento dos pacientes. A grande desvantagem é a qualidade do registro dos dados, que na grande maioria das vezes não é adequada, normalmente há muitos dados faltantes. Ou também dependemos de que os pacientes se lembrem ao serem questionados, ao serem entrevistados para esse tipo de estudo, depende da lembrança dos pacientes de dados passados. Isso pode levar a erros ou vieses. Nos estudos transversais não há segmento dos pacientes. O pesquisador analisa uma série de variáveis num período determinado de tempo, que pode ser um dia, semanas ou até meses, mas não faz o segmento dos participantes da pesquisa. É um tipo de estudo muito útil para o profissional de saúde, porque responde a várias questões. É possível fazer a associação entre variáveis e comparar grupos. É um estudo muito feito, muito utilizado, por exemplo, em programas de mestrado em saúde, porque a coleta de dados é rápida de ser feita. Nos estudos prospectivos, há o segmento dos pacientes. Este segmento pode ser feito de um momento passado até um momento posterior, no caso das coortes retrospectivas, ou a partir do momento atual até um momento futuro, no caso das coortes prospectivas. Também são estudos muito utilizados, muito úteis para o profissional de saúde, porque, diferentemente dos estudos retrospectivos,
aqui é possível coletar um grande volume de dados com boa confiabilidade. Se você pretende fazer o segmento dos pacientes por um tempo curto, por até um ano, é um estudo ideal, por exemplo, para uma pós-graduação como um doutorado. Ainda há outras classificações de estudos de desenhos de pesquisa, mas essas, sem dúvida, são as principais. Assim, neste primeiro vídeo da série sobre planejamento para publicações científicas, nós vimos a definição do tema da pesquisa, importante ser algo que você domine, algo do seu dia a dia, para que você tenha acesso aos procedimentos e aos pacientes, a definição da questão e do objetivo, a definição da questão vem a partir do estudo do assunto, da identificação de lacunas de conhecimento, e o objetivo ele vem da questão da pesquisa e o tipo de estudo adequado ou desenho da pesquisa apropriado para os processos, os procedimentos e as respostas aos seus objetivos. E esse foi mais um vídeo do canal Academia da Pesquisa. Se você gostou, curta, compartilhe e se você tem interesse no assunto, na descrição deste vídeo há o link para inscrição no curso do projeto ao artigo com todas as informações necessárias para você fazer sua publicação científica.